E aí, meu povo? Eu voltei a ler Gramsci. Isso eu li na minha primeira faculdade. Eu tinha uns 20 anos de idade quando eu li Gramsci pela primeira vez e foi uma das bases que eu usei para desenvolver o meu TCC em Conselhos de Direito, que eu falei sobre os meios de controle social através dos conselhos. E aí a gente tem que estudar a sociedade civil, as concepções de Estado. E aí, como eu tive uma base acadêmica muito marxista dentro da minha graduação de serviço social, hoje eu me deparei relendo algumas coisas. E me fez lembrar a necessidade de um ponto crítico sobre a concepção de Estado. Porque, como sociedade civil organizada, nós precisamos saber quem somos dentro dessa esfera social. E a primeira coisa que eu preciso dizer, as concepções de direita ou de esquerda estão sempre a serviço de um poder. A diferença é a ideologia que cada uma traz, mas sempre na perspectiva de poder. Na conjuntura que nós vivemos hoje, no Brasil e no mundo, posso dizer assim. Principalmente no Brasil, porque é o que eu tenho mais condições de falar, porque eu vivo aqui e tenho senso crítico para observar a conjuntura política e histórica do meu país. Pensando isso e pontuando isso, eu queria deixar duas coisas claras aqui, para que não venha me chamar de comunista nem de socialista. Primeiro, você tem que entender o que é capitalismo. Assim como a sociedade se fez burguesa, como a sociedade se constituiu como feudos, né? Teve senhores feudais e aí teve os servos. Assim como a sociedade ela ampliou-se, ela progrediu para uma sociedade capitalista, porque quem estudou história sabe que a gente tinha os feudos, né, os senhores feudais, e a gente tinha uma sociedade com modo de produção feudal. Então a sociedade ela se emancipou e se tornou capitalista, com o modo de produção capitalista. Isso é um processo histórico e a gente vai ter questão relacionada ao mercantilismo, a grande expansão do mercado através dos oceanos, e enfim, é uma grande discussão. E aí a gente vem também a questão da exploração da força de trabalho, o advento da Revolução Industrial, que é pano para manga para ser discutido. Então a gente tem uma sociedade capitalista. Uma sociedade capitalista é a evolução de uma sociedade feudal. Sociedade capitalista é modo de produção. O que é modo de produção? É como essa sociedade se produz e reproduz as suas relações sociais, sejam econômica, política e social, enfim. Isso que é modo de produção. Pensando desta forma, cada modo de produção tem a sua estrutura e tem a forma como se organiza. E o capitalismo se organiza de uma forma esquizofrênica, que tem uma autora que eu lia muito na faculdade, o primeiro nome dela é Vera, não lembro o sobrenome dela agora, e ela falava sobre isso, sobre a esquizofrenia da sociedade. E o capitalismo ele tem essa característica esquizofrênica de exploração da força de trabalho em detrimento de se manter ali no poder aqueles que detêm, de fato, os meios de produção. E quando a gente fala isso, a gente precisa estar entendendo que a gente está em uma sociedade pós-moderna, contemporânea e com os meios de produção diversificados. A gente não tem mais só um meio de produção fabril, a gente tem um meio de produção diversificado. E ainda assim, esse meio de produção diversificado, existe a exploração da força de trabalho. E a exploração da força de trabalho, a gente está falando de grandes empresas. Eu não estou falando do comerciante da esquina. Eu não estou falando do vendedor de picolé. Eu não estou falando do mercadinho aqui do bairro. Porque, querendo ou não, eles não fazem parte desse emaranhado que é o modo de produção capitalista. Ele está aqui, está inserido dentro dessa relação neoliberal, mas não é o topo da pirâmide. E quando a gente fala de topo da pirâmide, a gente está falando de explorações de recursos naturais, a gente está falando de exploração de recursos que são de extrema importância para a população, como, por exemplo, uma terra como o Brasil, que tudo planta, tudo dá, e se tem fome, e você paga muito caro para comer, enquanto você exporta sua comida muito barato.
E eu tô chegando a esse ponto pra gente ter uma noção. Ah, mas então nunca vi. Você é socialista, capitalista de iPhone. E esse é o grande ponto, é o cerne da discussão, para que você nunca mais repita isso na internet quando você vê alguém dizendo sobre divisão sociotécnica do trabalho de forma igualitária, ou que os salários sejam pagos justos, de forma justa, e que a exploração da força de trabalho seja algo que não traga danos ao trabalhador. Porque eu teria que entrar numa discussão muito grande para poder explicar sobre a exploração da força de trabalho, porque aí eu teria que explicar mais-valia, eu teria que falar da divisão sociotécnica do trabalho para você ter um pouco, para quem me escuta, para quem está vendo o vídeo, ter um pouco de noção do que eu estou querendo dizer. Mas a sociedade como um todo, e aí eu falo a nossa sociedade, ela deveria ter acesso a tudo aquilo que ela produz de forma igualitária. Não deveria ser oneroso ao trabalhador que recebe um salário mínimo comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Não deveria ser oneroso ao trabalhador sustentar a sua própria família. E quando a gente discute sobre a divisão sociotécnica do trabalho, sobre o capitalismo, sobre as entranhas, né, do capitalismo, sobre a manipulação da massa, a gente está falando sobre, sim, sobre divisão, sobre capacidade e sobre autonomia dessa força de trabalho, que somos nós, né, que ganhamos pouquíssimos, enfim. Seja lá na esfera médica, de um médico, de um advogado, que recebe mais que uma pessoa que está aí trabalhando, como, por exemplo, entregador, que vai ganhar um salário mínimo. Todo mundo é remunerado de acordo com o seu trabalho, mas a capacidade de cada um não é igual. Não é igual. E a discussão sempre será que a necessidade básica de todas as pessoas dentro de uma sociedade civil organizada deveria única e exclusivamente ser igual para todos. De que forma? Que não fosse oneroso para as classes baixas poder se sustentar, poder subsistir. E essa é a discussão central sobre a questão do Estado como uma força coercitiva, manipuladora, que está a serviço dos grandes capitalistas. Essa é a ponte, esse é o foco que se deve entender, que a exploração da força de trabalho, a detrimento do consumo de subsistência, é tudo manipulado por uma massa muito grande que detém os meios de produção. Essa é a discussão, e a gente aí vai falar, por exemplo, do agronegócio, e eu também nem questiono, porque o governo precisaria se posicionar frente a isso, porque não é justo, por exemplo, que nós produzimos tudo aqui no Brasil e exportamos tudo. Há países que têm políticas de pelo menos 50% deve ficar dentro do seu país. Nós não temos isso, e se o governo fizer isso, o governo é ditador, o governo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o governo, o Estado, está sempre em prol, seja ele de direita ou de esquerda, aos meios de produção. Ele está a serviço dos meios de produção. Então, quando a gente fala de sociedade capitalista e quando a gente fala de meios de produção, nós estamos falando única e exclusivamente a uma parcela da sociedade que detém o poder em detrimento de outros e que, através das necessidades básicas, continua manipulando essa massa. Através da comida, através do vestir, através da cultura, através da educação. Então, não é ser capitalista, não é ser socialista, comunista de iPhone. É entender que todos deveriam ter acesso a bens de consumos essenciais. E não é o que acontece. Eu espero ter deixado claro que quem luta por igualdade de direito e igualdade de consumo não está lutando em prol de um sistema de governo, mas em prol de uma sociedade que seja livre, justa e igualitária.